Bem, gente, boa noite. Vamos lá dar continuidade, né, a nossas aulas, né? Ainda falando sobre parasitologia, né? Parasitologia é a ciência que estuda os parasitas e as relações por eles exercidas com os seus hospedeiros. O parasitismo ele é uma espécie de relação ecológica desarmônica, certo? Dentro dessa relação ecológica desarmônica, a gente verifica que o parasita ele causa prejuízos ao hospedeiro, né? Então, o hospedeiro ele não tem nenhum benefício, nenhuma forma de benefício dentro dessa relação, né? E falando do parasitismo, nós vamos iniciar falando sobre os nemateumintos, né? O filo dos nemateumintos é um dos filos que possuem, como é que eu vou dizer para vocês, uma quantidade bem numerosa de seus representantes. Esses animais, os animais desse filo, são os vermes, né? Eles possuem o corpo alongado, cilíndrico, e são afilados em suas extremidades. E se assemelham, são bem parecidos com um pedaço de fio, né? Como vocês podem ver na imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Eles são bem compridos e bem finos, né? De forma que as suas extremidades são mais afiladas do que o restante do corpo, certo? Esses nemateumintos, eles são, né, animais triblásticos, né, que possuem as 3 camadas embrionárias, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês sobre eles. Bem, os nematóteos, eles são encontrados em grande quantidade no meio ambiente. Eles podem ser localizados, né, no solo e também na água. E são, como eu já disse, parasitas, tanto de animais, né, inclusive parasitam, né, o corpo do ser humano, tem como hospedeiro o ser humano. E alguns alguns são causadores, né, de doenças comuns aos humanos, certo? Bem, como eu já havia dito, a parasitologia é a ciência que estuda os parasitas e as relações por eles exercidas com seus hospedeiros, o que por sua vez é um exemplo de relação ecológica do tipo desarmônica. Foi aquela que eu falei lá no comecinho, né? Que onde o parasita ele recebe, né, certos benefícios dentro dessa relação, enquanto o hospedeiro não tem benefícios, apenas sofre prejuízos. Tá? Essa é a relação ecológica desarmônica, do tipo desarmônica. O hospedeiro sofre prejuízo, enquanto o parasita obtém benefícios. Então, essa relação desarmônica, ela consiste na relação entre organismos diferentes, onde um se beneficia, enquanto o outro se prejudica. Existem várias formas de parasitismo, tá, gente? Mas aqui na nossa aula nós vamos dar uma ênfase maior para os endoparasitas, que fazem parte desse filo, né, do filo dos nematódeos. Bem, aqui eu trouxe para vocês algumas doenças, né, algumas parasitoses causadas pelos representantes desse grupo, certo? E essas parasitoses aqui, elas são comuns aos seres humanos, certo?
Então, nós temos os parasitas desse grupo, são encontrados em grande quantidade no solo e na água, né? E são parasitas de animais, também podendo ser parasitas de vegetais. Então, nós vamos tratar aqui as parasitoses humanas causadas pelos representantes desse grupo, né? Abordando as suas principais características, os agentes etiológicos e os causadores. Então, as doenças que nós vamos abordar aqui são a ascaridíase, que é causada pelo Ascari lumbricoides, tá certo? É o agente causador dessa doença. A ancilostomose, né, que é causada pelo ancilostoma duodenale ou néctor americanos, tá? Lá na frente, quando a gente estiver falando de ancilostomose, eu vou mostrar para vocês a diferença de um e de outro, tá? Tricocefalíase ou tricuríase, causada pelo tricocefalos trichiurus, tá certo? Vamos falar também sobre a enterobiase ou oxiuríase, tá certo? Que é causado pelo enterobius vermiculares. E a larva migrans cutânea, tá? Essa aqui é a mais comum, tá bom? Bem, vamos lá. Falando sobre a ascaridíase, né? A ascaridíase, ela é uma infecção causada, como eu já disse, pelo Ascaris lumbricoides, né, popularmente conhecida como lombriga, tá, gente? A lombriga que a gente conhece mesmo, que a gente conhece popularmente, né? É a lombriga. Esse parasita, tá? Ele tem o homem como seu único hospedeiro, tá certo, gente? Essa doença ela pode ser adquirida pela ingestão de alimentos contaminados, né? Os vermes dessa doença possuem grande poder de locomoção, percorrem todo o sistema intestinal do infectado e é no intestino delgado, tá? Que eles vão atingir a fase adulta. Através da fecundação, depositam seus ovos nas fezes e o ciclo recomeça novamente, tá? Os sintomas dessa doença são as cólicas, né? As náuseas, vômito e a oclusão intestinal. Quando a oclusão intestinal ela só vai acontecer quando o número dos vermes for bem grande, né? Então, o que acontece? O indivíduo infectado, ele vai ficar... ele não vai conseguir defecar, né? Devido ao bolo de vermes que vai estar infestado na fezes, tá, gente? Aí acontece o que chamamos de oclusão intestinal. E a maioria dos casos dessa doença são assintomáticos, tá? O indivíduo não demonstra sintomas, certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês sobre a ascaridíase, né? Eu vou mostrar para vocês o ciclo de vida dessa doença, tá? Ó, aqui a gente tem como profilaxia, né? Como tratamento, como como é que a gente vai dizer? Como... Não é nem tratamento, é como precaução, né? Prevenção dessa doença. Lavar cuidadosamente as frutas e verduras, né? Higienizar apenas com água tratada ou fervida, tá? E ter hábitos de higiene, principalmente os de utilização sanitária, tá, gente? O ciclo de vida do Ascaris lumbricoides, ele se inicia quando por exemplo, a gente vai regar o alimento, né? As verduras, por exemplo, né, que é o que está mostrando aqui no ciclo, com a água contaminada, né? Então, esse alimento, ele vai conter os ovos com a larva do Ascaris lumbricoide, e o indivíduo, que somos nós, os humanos, ao se alimentar dessa verdura
contaminada, já começa o ciclo, né? Ele já vai estar automaticamente contaminado também. Né? Esse ovo com a larva, ele vai percorrer todo o nosso sistema, né? Nosso sistema digestivo, intestinal, melhor dizendo, vai percorrer tudo. E aí, dentro do nosso intestino delgado, é que elas vão alcançar, né, o estágio adulto, né? E aí, através da fecundação, elas começam a se reproduzir. É isso? As larvas, elas atravessam uma parede intestinal, caem na corrente sanguínea e migram para vários órgãos, tá certo? E retornam ao intestino, onde completam o seu desenvolvimento. E aqui a gente tem aqui no cantinho aqui, ó, vocês estão vendo, né, gente, ó? Aqui a gente tem um desenho, né, mostrando pra gente os vermes adultos dentro do intestino delgado. Ó. Vocês estão vendo, né? Aí o indivíduo defeca, né? Ele vai. E aí a fezes desse indivíduo vai estar completamente contaminada com os ovos da larva, tá, gente? Da doença. Então, falando sobre ancilostomose. Essa doença ela também é conhecida como amarelão, tá? Por que ela é conhecida assim? A pessoa contaminada ela vai ter uma aparência pálida e anêmica. E essa doença ela é causada pelo ancilostoma duodenale e o néctor americanos, tá, gente? Esses vermes, eles se desenvolvem no intestino delgado, os seus ovos são expulsos pelas fezes, mas eles necessitam obrigatoriamente de condições favoráveis para que eles possam eclodir, né? E assim, para que possam liberar suas larvas, né? As quais vão penetrar na pele e migrar pelos vasos sanguíneos, chegando ao coração e pulmões, tá certo, gente? E aí, assim, ó, essa doença aqui, ó, ela pode se tornar uma doença mortal, né? Por quê? Porque quando esses vermes, as larvas, chegam nesses órgãos, tá certo? Quando elas chegam nesses órgãos, no coração e no pulmão, o que acontece? Elas podem perfurar os capilares pulmonares, tá certo? E as paredes dos alvéolos e os bronquíolos, né? E aí, o que acontece? Eles fazem essa perfuração nesses órgãos, que são órgãos importantes, como a gente já sabe, né? E vão, a partir daí, migrar pela laringe e pelo estômago, pelo esôfago, alcançando o intestino delgado, que é onde eles vão se tornar vermes adultos, né? Outra forma de infecção seria pela ingestão da larva, que por sua vez alcançaria o intestino delgado sem migração. Né? Ela não vai precisar entrar na corrente sanguínea e migrar pelos outros órgãos até chegar no intestino. Quando o indivíduo é infectado através, né, da ingestão da larva, ela já vai imediatamente para o nosso intestino, né? As lesões causadas pelos vermes dessa doença, elas podem vir a levar à morte, tá, gente? É muito importante falar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Outra coisa, deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Aqui são os vermes da acilonostomose, tá certo, gente? Aqui do ladinho, ó. Deixa eu ver aqui se consigo mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo a seta? Ó, acompanha, tá? Aqui do ladinho, ó, a gente tem o ancilostoma duodenale, ó. Vocês estão vendo, né? E o néctor americanos, tá? Esses vermes, através das lesões que eles causam, podem vir a causar, né? No coração e nos pulmões, o indivíduo vai ter hemorragias, né? E anemias. Esses sintomas, eles podem se agravar, né? Provocando falta de ar e deficiência na circulação e também no funcionamento do coração, que é o que pode vir a levar à morte, tá, gente? Deixa eu ver aqui.
como eu disse, né, ele vai provocar no indivíduo infectado palidez, né, um cansaço extremo, fraqueza, tonturas, dores musculares, tá? E, em média, à medida que a anemia vai se agravando, é que vai tendo essas complicações e que pode vir a causar a morte do indivíduo, tá? Ó, a gente consegue perceber, ó, que ele tem um dentinho bem afiado. Aqui, ó. Estão vendo, né? Ó, vamos lá. E aqui eu trouxe a larva migrans cutânea, tá, gente? O que acontece? Essa doença, ela também é chamada de bicho geográfico, tá? Ou bicho das praias, devido ao grande índice de ocorrência em praias poluídas por fezes de gatos e cães. Ó, que doença é essa? Essa doença aqui é aquela chamada verme. Ah, menino pegou, menino não brinca na terra que vai pegar a verme do cachorro, a verme de gato. Pois é essa doença aqui, é a larva migrans cutânea, tá? Que a gente popularmente conhece como verme de cachorro ou verme de gato, certo? O Ancylostoma brasiliensis e o Ancylostoma canino, tá? São os agentes causadores dessa doença. Eles são espécies de nematódios que parasitam o intestino de cães e gatos, certo? Desculpa. E produzem larvas que penetram na epiderme humana, tá? Se deslocando através dela, que é o que vai formar o que a gente pode chamar de um tracejado, que aparenta as linhas de um mapa geográfico, por isso chamado de bicho geográfico, tá, gente? E os sintomas dessa doença é uma coceira extrema, né? Que ela provoca devido a esse deslocamento que ela faz na epiderme, né, da pessoa infectada, tá, gente? Aí aqui, ó, você consegue ver, a gente consegue ver aqui, ó. Ele é uma imagem, né, da internet, tá certo, gente? Ampliada no microscópio para que a gente consiga verificar com riqueza de detalhes, tá? Você consegue ver a boca dele, né, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó, os dentes, tá? Aqui eu trouxe para vocês o ciclo de vida da larva migrans cutânea, tá? Bem, inicialmente a gente consegue ver aqui, ó. Aqui, ó. Espero que esteja dando para todo mundo ver, tá, gente? E a qualquer momento vocês podem me interromper se tiver pergunta, se tiver alguma coisa para acrescentar, tá certo? Ó, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem o gato, ó, e o cão, né? Que são os portadores dos parasitas, tá? Desse grupo parasitário, né? Então, como é que inicia esse ciclo? Os ovos nas fezes do animal, que são o hospedeiro definitivo, que nesse caso aqui é o cão e o gato, tá? As larvas rabiditoides, elas elas eclodem no ambiente, né? Os ovos contendo essas larvas eclodem no ambiente, e aí o desenvolvimento das larvas, elas como é que eu vou dizer? A partir da etapa de desenvolvimento, depois que elas eclodem, que o ovo eclode, tá? Essas larvas, elas vão ser chamadas, nesse período de desenvolvimento, tá? De larvas filariformes, tá certo? Então, a penetração vai ocorrer na pele do animal ou da pessoa, né? Como hospedeiro. E os vermes adultos, eles se encontram no intestino do animal, tá, gente? E a penetração e migração ocorre pela pele humana, tá bom? Ele penetra na pele, percorre todo o nosso sistema, deixando aquela marquinha, como se estivesse mesmo andando, né? O rastrinho, tá?
Deixa eu ver. Agora a gente vai falar sobre outra doença também causada por esses parasitas, né? É a filariose ou elefantíase. Eu acredito que aqui todo mundo saiba, conheça, né? Por assim dizer, já tenha visto, né? Alguém infectado com uma doença como essa. Porque essa doença, ela é aquela onde a pessoa infectada ela vai ter um aumento dos membros, né? Da musculatura dos membros, aumentada, como é que eu vou dizer? Fica, fica mesmo deformada. Acho que a palavra certa é essa. Deformidade do membro infectado, né? Essa doença é uma doença parasitária crônica, ou seja, ela não tem cura. Uma vez infectado, a pessoa vai ficar infectada para sempre, né? Até não tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura, tá? Então, ela é causada pelo verme nematóide Escherichia bancroft, tá? Que possui como vetor os mosquitos hematófagos, tá certo? Os mosquitos que fazem a transmissão dessa doença são do gênero Culex, tá certo? E como é que funciona? Ela ocorre através da picada do mosquito, tá certo? Quando o mosquito pica o indivíduo, as larvas passam junto com o sangue para o tubo digestório do mosquito, tá certo? O mosquito vai lá e pica o indivíduo que já está infectado com a doença, né? Uma pessoa está infectada com a doença. Aí o mosquito vai lá, pica a pessoa e essas larvas elas passam junto com o sangue, né? E se depositam, se alojam, né? Como é que eu vou falar para vocês? No tubo digestório do mosquito e vão migrar, né, para os músculos, onde vão crescer e se formam as larvas infectantes, tá? O mosquito pica o indivíduo, dentro do intestino do mosquito, essas larvas elas vão crescer, vão se desenvolver e se formar em larvas infectantes. E aí vão se alojar, depois de se formarem, né? De se desenvolverem, elas vão se alojar nas peças bucais do inseto. E quando esse mosquito infectado picar novamente uma pessoa, as larvas atingem os vasos linfáticos da pessoa infectada e então se tornam adultas, tá? Então, quando elas se tornam adultas, elas entram nos vasos linfáticos e vão fazer a obstrução desses vasos, tá? Como a função dos vasos é fazer a retirada do excesso de líquido que entra e sai do sangue, né? Que é o sangue que banha os tecidos, não é isso? Então, a área infectada, ela tende a ter deformidades, tá? Devido aos inchaços, por conta do grande acúmulo de líquido. Porque como elas obstruem os vasos, o líquido que deveria estar saindo não vai conseguir sair, ele vai ficar retido, e aí vai ter o que a gente vê nas pessoas infectadas, né? Que são aquelas deformidades, os grandes inchaços, né? As pernas bem maiores, né? Bem grandes mesmo, tá certo? Isso ocorre devido ao acúmulo do líquido, tá certo? Preso nos vasos linfáticos, né? Nos músculos, tá bom, gente? Ó, e aqui eu trouxe o ciclo de vida da filariose ou elefantíase, como vocês preferirem chamar. E aqui eu tenho o mosquito, ó, que pica o homem, é isso. Aí a larva vai saindo, né, ó, aqui, ó. Tá certo? Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, você vê aqui a larva saindo. Aí a larva entra na corrente sanguínea do homem, né? E o que vai causar, ó, os grandes inchaços. Vocês estão vendo aqui, né? Aqui é uma pessoa infectada com a filariose e que a gente consegue visualizar, ó, facilmente que a perna dela tá bem crescida, ó. Vocês estão vendo, né? Uma perninha normal aqui, ó, e a outra aqui bem crescida, não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o próximo.
Ah, gente, aqui... Deixa eu só ter certeza. Aqui a gente tem outra doença, tá certo, gente? É também causada pelos representantes desse grupo, tá? Essa é uma parasitose causada, melhor dizendo, o nome da doença é tricocefalíase ou tricuríase, tá? Essa doença é uma parasitose causada pelo Trichocephalus trichuris, tá? Sua transmissão ocorre através da ingestão dos ovos desse parasita, tá certo? Que vão, né, liberar as larvas no intestino do indivíduo, não é isso? Essa doença ela não possui um hospedeiro intermediário, tá? Então aqui a gente consegue ver aqui, ó, que os ovos dessa doença, desse parasita, são liberados através das fezes, não é isso? Olha, aqui a gente consegue também visualizar, ó, as larvas entrando na fase adulta, ó, entram em fase adulta e liberam os seus ovos, certo? Ai, deixa eu voltar aqui, que eu me perdi. Pronto. Então, esses ovos, eles vão ficar depositados no solo, né, e podem grudar e contaminar os alimentos, tá? Eles vão, né, ser ingeridos pelo homem, né, e o que vai reiniciar o ciclo, tá? Os ovos chocam e liberam suas larvas, né, que a gente pode ver aqui, ó, as larvas já em fase adulta, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre a enterobiase ou oxyuríase. Bem, essa doença ela é provocada pelo nematóide Enterobius vermiculares ou Oxiurus vermiculares, conhecido como oxiuro, tá, gente? A transmissão dessa doença ela se dá pela ingestão de alimentos contaminados ou mesmo pela autoinfestação, tá? Como é que ocorre essa autoinfestação? Geralmente, ela ocorre em crianças, tá? Isso não quer dizer que não ocorra em adultos, tá? Estou dizendo que a maior incidência da autoinfestação ocorre entre crianças, em crianças. Como é que se dá? Elas coçam, né? Coça o ânus, tá certo? E leva a mãozinha suja, a mão suja, né? A boca ou aos próprios alimentos, tá certo? Que vai começar a reiniciar o ciclo de contaminação, certo? Os vermes, eles se desenvolvem no intestino grosso e depois de fecundadas, elas seguem em direção ao entorno do ânus, aonde serão depositados os ovos, tá? Essa movimentação, ela provoca uma coceira intensa, né, nas proximidades do ânus, tá? Então, por isso é que a criança tende a ter autoinfestação, porque ela coça, né? E aí esses ovos depositados naquela região são levados à boca ou a alimentos, tá, gente? Bem, e aqui são as referências da nossa aula de hoje, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos uma atividade, tá certo? Que vai ser a nossa atividade para fechar esse ciclo, tá? E eu vou passar para vocês o link da atividade, porque é uma atividade feita no Google Forms, tá? Então, eu vou passar para vocês o link, vocês vão acessar, vão responder, tá certo? E na nossa próxima aula, a gente vai fazer como é que a gente vai dizer? Um ciclo de conversa voltado para essa atividade, tá certo? Para que a gente possa discutir as respostas, tá bom? E para que assim a gente consiga absorver o máximo possível sobre o assunto que a gente viu agora, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá certo? Qualquer coisa, podem me interromper, podem falar, tá certo? A gente vai fazer essa atividade, tá bom? Essa atividade, ela não vai ter peso avaliativo, tá certo, gente? Ela não vai valer nota, não nesse primeiro momento, tá? A gente vai fazer todo esse comentário para que a gente consiga absorver o máximo possível
para que a fixação do assunto seja bem aproveitada, certo? Então, eu agradeço a todos, tá bom? Tenham uma boa noite e até nossa próxima aula.